Olá, meu nome é Guilherme Gonçalves, sou psicólogo clínico e hoje eu vou falar sobre o simbolismo na história da Torre de Babel, continuando a interpretação das histórias bíblicas que eu venho fazendo aqui no canal. Então eu vou explicar o simbolismo mais amplo e psicológico contido nessa história e também explicar como que ela representa uma inversão do simbolismo da história do dilúvio. Então, se você assistiu o meu vídeo anterior sobre a história do dilúvio, eu expliquei que essa dissolução pela água, ela representa a dissolução que acontece quando existe um excesso de pecados de incontinência na nossa vida individual, na nossa vida social. Então, você tem um excesso de vícios, o excesso de luxúria, o excesso de violência, essa dificuldade de controlar emoções. Isso de alguma forma vai destruindo a nossa vida, a gente vai se dissolvendo, e da mesma forma que isso vai erodindo a sociedade. Agora, na história da Torre de Babel, a gente vai analisar um simbolismo oposto ao desse. Então, antes da gente começar a falar sobre ela, a gente tem que entender de onde que ela veio, né? A gente vai entender a história do ancestral da Torre de Babel, que começa ali logo depois do dilúvio. Então, assim que Noé desce ali da arca e vai recomeçar a vida dele depois do dilúvio, ele começa a plantar vinhas e ele faz o vinho. E a história diz isso aqui. Noé, o cultivador, começou a plantar a vinha. Bebendo vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e advertiu fora a seus dois irmãos. Mas Sem e Jafé tomaram um manto, o puseram-no sobre os próprios ombros e, andando de costas, cobriram a nudez de seu pai. Seus rostos estavam voltados para trás e eles não viram a nudez de seu pai. Quando Noé acordou de sua embriaguez, soube o que lhe fizera seu filho mais jovem. Então, o que aconteceu aqui? Cã, que é o ancestral das pessoas que constroem a Torre de Babel, ele viu o pai nu e foi relatar isso para os irmãos. Então, o que ele fez ali? Ele teve um excesso de conhecimento, ele invadiu o espaço privado, o espaço de relaxamento do pai e foi falar o que ele tinha visto para os irmãos. E na tradição ortodoxa, isso é interpretado como ele tentou expor as falhas do pai ou as fraquezas do pai como forma de tomar o controle da família para si, mas ele foi rejeitado pelos irmãos. Então, isso aqui explica por que ele é um ancestral da Torre de Babel, que é um sistema de controle excessivo. E é isso que os ditadores fazem, né? As pessoas controladoras. Eles normalmente invadem a vida privada das pessoas para pegar informações e aí justificar a necessidade deles controlarem elas mais ainda. Você pode ver, por exemplo, a história do Alexander Solzhenitsyn, que era um dos generais do Exército Vermelho, antes dele escrever o Arquipélago de Gulag, e ele fez umas cartas ali para um amigo onde ele colocou umas críticas para o Stalin, uma carta privada, que foi interceptada pelo governo, e aí eles descobriram aquelas críticas e mandaram prender o Solzhenitsyn lá no campo de concentração. Então, é isso que os ditadores fazem. As pessoas controladoras, elas ficam invadindo a privacidade dos outros em busca de justificativas para eles aumentarem o controle naquelas pessoas, né? E falar, não, deixa aqui que eu controlo, que eu mando da vida dessa pessoa melhor. Então, isso acontece, infelizmente, até hoje com as redes sociais, né? Essa invasão da privacidade das pessoas é muito comum hoje. No Brasil isso acontece bastante também. Então, Noé, quando acorda e vê o que aconteceu, ele amaldiçoa Cã. Ele diz isso aqui. Maldito seja Canaã, que ele seja para seus irmãos o último dos escravos. E disse também, bendito seja o Deus de Sem, e que Canaã seja seu escravo. Que Deus dilate Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e que Canaã seja seu escravo. Então, ele está dizendo aqui que por causa desse ato de Cã, ele e a sua descendência, né, Canaã, vão se tornar escravos dos seus irmãos. E isso aqui não é uma justificativa para a escravidão. É só uma constatação de que o padrão de comportamento que o Cã expressou ali gera escravidão. Então, para voltar ao exemplo desses regimes totalitários, todos os lugares que eles adotam esse tipo de coisa se tornam nações de escravos. Foi isso que aconteceu na Coreia do Norte, foi isso que aconteceu em Cuba, em Venezuela, na Nicarágua, na União Soviética.
Você tem um sistema de controle que não respeita a propriedade privada, não respeita o espaço individual das pessoas, fica procurando o tempo inteiro informações que justifiquem um tipo de conspiração, e aí eles vão lá e aumentam o controle. Só que o próprio ditador que está inserido nisso, ele também se torna um escravo, ele também fica paranoico, ele também fica o tempo inteiro buscando essas conspirações e perde a paz de espírito. Isso é uma coisa que Platão fala na República, né? Que é isso que acontece com todo ditador. Ele se torna paranoico, ele perde a paz de espírito e por isso ele acaba se tornando um escravo junto com o sistema que ele criou. E isso acontece também na vida individual. Se é um pai que quer controlar demais os filhos, ele vai ter que gastar muita energia fazendo aquilo, invadindo o celular do filho o tempo todo, ou um marido que quer controlar a esposa, ele vai gastar tanta energia, vai tirar a paz de espírito dele e ele se torna um escravo daquilo também. Então, na nossa vida individual, também interiormente, se a gente quer controlar a nossa vida 100% com o nosso ego o tempo todo, cada detalhe da nossa vida tem que ser feito conscientemente, a gente se torna um escravo também. Então, a gente não dá espaço para o nosso inconsciente, para nossas intuições participarem da nossa vida, a gente fica exausto e totalmente rígido. Então, faz sentido que os descendentes de Cã tenham construído a cidade e a Torre de Babel, porque eles constroem a cidade no sentido de criar um sistema unificado. Então, é isso aqui que diz sobre a Torre de Babel, né? Todo mundo se servia de uma mesma língua e da mesma palavra. Como os homens emigrassem para o Oriente, encontraram um vale na terra de Sinar, e ali se estabeleceram. Disseram um ao outro: vinde, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. O tijolo lhes serviu de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre os céus, façamos-nos um nome e não sejamos dispersos sobre toda a terra. Então, o que eles estão tentando fazer aqui? Criar um sistema onde todo mundo fale a mesma língua, todo mundo tenha um só nome, ou seja, um sistema totalitário, totalmente uniformizado, para que todos os aspectos da vida humana sejam controlados ali dentro, né? Então, para a gente entender o que seria isso, é como se uma pessoa inventasse um personagem e tentasse encenar ele para o resto da vida, para ele se transformar naquele personagem. Isso é impossível de fazer, a pessoa alguma hora vai ficar exausta e vai colapsar. Da mesma forma, a gente tem um padrão aqui que é inverso a uma pessoa que constrói a vida dela baseada no autoconhecimento. Então, em vez de ele tentar entrar num diálogo com o mundo, entender como ele funciona e construir a identidade nessa relação, ele tenta criar uma identidade e forçar ela no mundo. Isso é totalmente diferente de uma pessoa que tenta entrar num processo de autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, ele envolve você se abrir para se conhecer. Você tem que abrir mão do controle para descobrir o que tem dentro de você. E aí, nesse processo de exploração, você vai descobrindo insights, coisas sobre a sua identidade e vai se construindo nesse diálogo com o inconsciente. É totalmente diferente de você tentar impor uma identidade sobre você mesmo. Num desses processos, ele é de baixo para cima, é como se fosse o ego tentando suplantar o céu, suplantar essas influências, suplantar aquilo que está além do controle dele e se proteger dessas influências externas. E no outro, a gente tem a pessoa se abrindo para essas revelações, para esses insights e construindo ela a partir dessas informações que vêm do céu. Então, a Torre de Babel é um tipo de sistema totalmente controlado que ele não deixa espaço para aquilo que está além do controle humano, para aquilo que é transcendente. Então, obviamente, não tem espaço para Deus ali, porque tudo tem que ser controlado. E a nossa sociedade está virando um sistema mais ou menos assim, né? Desde a Revolução Francesa, tem essa ideia de que a gente construiu uma sociedade totalmente organizada pela razão, ela vai gerar uma utopia. Mas todas as vezes que a gente tenta fazer isso, a gente gera uma desgraça, né? Ao contrário, toda a civilização humana até hoje sempre teve o transcendente como parte da sua vida. Eles sempre entenderam a necessidade de estar constantemente em relação com aquilo que transcende a compreensão humana, né? Então os mitos, essas coisas que falam do transcendente sempre estiveram presentes e foram muito centrais na vida humana. E aí, quando a gente tenta excluir isso totalmente da nossa existência, a gente acaba gerando tragédias, né? Os gregos têm vários mitos que vão falar dessa tentativa do ser humano de tomar o lugar de Deus, e todos eles são tragédias, né? Então, essa é a ideia por trás ali da Torre de Babel. E por isso que ela exclui a existência de Deus, né? E tem muita essa ideia, então, da sociedade racionalista, que vem da Revolução Francesa. Inclusive, o Jung vai falar que a psicologia analítica justamente surgiu como reação
a essa tentativa de racionalização excessiva que veio da Revolução Francesa, abrindo espaço para o inconsciente também, né? Que ele enxergava que esse racionalismo excessivo é justamente o responsável pelo aumento vertiginoso de sintomas psicológicos na nossa sociedade. Então, o que acontece quando eles estão construindo essa torre? Em algum momento, Deus vê o que eles estão fazendo e vai lá e destrói tudo. Então, é isso aqui que diz a história, né? Ora, Deus desceu para ver a cidade e a torre que os homens tinham construído. E Deus disse: eis que todos constituem um só povo e falam uma só língua. Isso é o começo de suas iniciativas. Agora, nenhum desígnio será irrealizável para eles. Vinde, desçamos, confundamos a sua linguagem, para que não mais entendam uns aos outros. Deus os dispersou daí por toda a face da terra, e eles cessaram de construir a cidade. Então ele causa confusão das línguas ali. Então a gente pode entender aqui no nível psicológico o que isso significa. Quando a gente tem uma vida que a gente tenta controlar demais pelo ego, em algum momento vão surgir reações do inconsciente contra esse tipo de vida, que vão causar sintomas psicológicos na pessoa. É como se fosse Deus destruindo essa tentativa de controle excessivo do ser humano, essa tentativa de tomar o lugar de Deus, de tomar o lugar central. Então, é o self, né, que é essa personalidade essencial, mais verdadeira, esse centro transcendente da personalidade humana, que destrói essa tentativa do ego de controlar tudo. Então, isso acontece no nível coletivo também, né, como eu dei vários exemplos aqui. Isso aconteceu na Revolução Francesa. Por exemplo, as pessoas da Revolução Francesa, os jacobinos, que instauraram lá a guilhotina, mataram mais de 40 mil pessoas na Revolução, mataram os padres, os reis, etc. Eles mesmos, a maioria dos líderes, também foram para a guilhotina, né? A Revolução se devorou a si mesma, porque é isso que acontece, você tenta criar um sistema totalitário, só que todo mundo vai querer, em algum momento, pegar o controle para si, vai achar que sabe o que é melhor, e vão começar a se destruir entre eles. Você vai descobrir que essa unidade que vocês tinham, essas ideias racionais, elas não eram tão unificadas assim. Em algum momento aquilo ali começa a destruir, que todo mundo quer tomar o centro do controle para sua própria razão. Então a torre colapsa. E aí que a gente não está falando que qualquer tentativa de criar um valor central, uma unidade, vai dar errado. Então a nossa alternativa é viver num caos individualista. Não é isso, a gente precisa de um centro de organização para a nossa vida em comunidade, só que esse centro ele não pode ser a razão, porque a razão é muito limitada. A gente conhece muito pouco com a nossa razão, tem muita coisa que transcende a nossa razão. Da mesma forma que o ego não é suficiente para organizar a nossa vida psíquica, ele não é suficiente para ser o centro, precisa ser algo transcendente, né? Então é isso aqui que o Jung vai falar sobre isso na segunda parte do volume 14. Um eu pessoal arrebata as rédeas do poder para sua própria ruína, pois a simples natureza do eu, não obstante a posse de uma alma racional, não basta para dirigir a sua vida pessoal e muito menos os outros homens. Ou seja, o eu sozinho, a razão sozinha, ela não vai conseguir organizar, dirigir a sua própria vida, quanto mais a sociedade, né? Para atingir esse fim de organização, o eu necessita sempre de uma dominante mítica. E tal dominante não pode ser simplesmente inventada para depois crer-se nela. Então, essa dominante central ela tem que ser de uma natureza religiosa, transcendente, né? A ideia de Deus como centro da civilização, que sempre foi assim na civilização humana, significa isso, que precisa ser algo que transcende esses opostos para conseguir orientar a particularidade e a coletividade simultaneamente. E aqui ele deixa um ponto bem importante, que daí não dá pra gente então pegar, vamos inventar um símbolo transcendente e colocar no centro da sociedade. Ele não pode ser inventado, né? Ele disse aqui: tal dominante não surge jamais a partir de uma ponderação racional ou de uma sensação momentânea, por ficarem sempre restritas ao âmbito da consciência do eu, mas procede de uma tradição que se estende muito mais profundamente, tanto do ponto de vista histórico como psicológico. Por isso, uma renovação verdadeira e essencialmente religiosa entre nós somente pode estar fundamentada no cristianismo. Então, Jung vai dizer aqui que a gente não pode inventar esse símbolo, né? Ele tem que ser de uma tradição real que já surgiu organicamente, que entre nós, né, a base da nossa civilização ocidental é o cristianismo. Então, isso é um ponto controverso para algumas pessoas, mas foi isso que ele percebeu nos estudos dele, né, enfim, e que de qualquer maneira que a gente tem que entender aqui que esse símbolo ele não é inventado pela consciência, ele vem como uma revelação mesmo, ele vem como algo que surge espontaneamente, a gente não inventa e fala, mesmo você não controla o seu amor, eu quero amar aquela pessoa ali, o amor surge espontaneamente
Da mesma forma, esse símbolo transcendente tem que vir espontaneamente, senão ele é só uma invenção do ego e a gente cai no problema da Torre de Babel de novo, né? Então, basicamente é isso, né, que eu queria explicar sobre a Torre de Babel, que ela representa esse sistema de controle que é o oposto do que a gente viu na história do dilúvio, né, que é o sistema de dissolução, e que da mesma forma que a gente deixar as nossas paixões, os nossos desejos no centro da vida, destrói tudo, deixar também o nosso ego, o nosso controle excessivo no centro da vida, gera exaustão e fragmentação no fim das contas. Então, basicamente é isso que eu queria falar sobre a história hoje. Se você gostou, se inscreve aí no canal, deixa o like, o comentário, que em breve eu comento outras histórias aqui da Bíblia e faço outros vídeos. Um abraço!